pessoal, nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês a exposição do conteúdo dessa semana, tá certo? Olha aí o tema, frações. Na verdade não é nenhum conteúdo novo, né? Até porque frações é um tema que vocês estudaram lá no sexto ano, beleza? Então a aula de hoje é uma revisão desse conteúdo. Beleza, professora? É uma revisão? Em que pontos a senhora vai trabalhar aí essa revisão? Bom, a gente vai ver o conceito de fração, a gente vai rever as frações equivalentes e também a gente vai resolver algumas situações, problemas envolvendo frações. Beleza da Creuza? Beleza da Creuza, né? Vamos lá fazer essa revisão? Bora lá! Então vem aqui comigo. Seguinte, aqui no quadro eu coloquei um exemplo de uma fração, né? A fração, pessoal, nada mais é, toda vez que se fala em fração, vocês vão lembrar de uma divisão, tá? É uma representação de uma divisão de uma forma diferente, beleza? Em que eu tenho dois números, tá? Um número em cima e um número embaixo. E eles recebem nomes específicos, tá? O número de cima, ele recebe o nome de numerador e o número de baixo recebe o nome de denominador. Então, gravem isso, tá? Número de cima, numerador. Número de baixo, denominador. Beleza? Sempre professora vai seguir essa ordem aí, sempre vai seguir essa ordem, tá? Outro ponto importante que a gente vai rever é a questão das frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São aquelas frações, pessoal, que possuem o mesmo resultado quando efetua a divisão. Mas necessariamente o nosso assunto de hoje, voltado para as frações equivalentes, é como a gente obtém, como é que a gente sabe que as frações uma equivale à outra. De duas formas, né? A gente pode obter as frações equivalentes ou por multiplicação ou pelo processo de divisão. Professora, pelo amor de Deus, eu esqueci como é que faz isso. Relembrei para nós? Relembro sim. Acompanha aqui comigo. Ó. Eu coloquei duas situações, tá bom? Nessa primeira situação, vamos achar uma fração equivalente pelo processo de multiplicação? Que é esse processo de multiplicação, tá? O número que eu utilizar para multiplicar o numerador é o mesmo número que eu vou utilizar para multiplicar o denominador, ou seja, multiplica tanto em cima como em baixo, tá bom? Então vamos lá. Professora, eu posso escolher qualquer número? Qualquer número, pessoal. Vamos escolher aqui o número 2, só para facilitar o nosso cálculo. Então, ó, o número que eu multipliquei em cima, eu também multiplico em baixo. Essa é a regra, tá? Ó. Então, 4 vezes 2 são 8 e 10 vezes 2 são 20. Professora, quer dizer que se eu utilizasse o 3 aqui em cima, eu ia utilizar também o 3 aqui embaixo? Exatamente. O processo multiplicativo ele é mais tranquilo, por quê? Porque você vai escolher qualquer número, tá certo? Vamos para a nossa segunda situação, e nessa situação aqui, pessoal, a gente vai fazer pelo processo da divisão. Segue o mesmo critério da multiplicação, tá? Se eu dividir o número de cima, se eu dividir o meu numerador, o mesmo número que eu utilizei para dividir ele, eu vou utilizar também para dividir o meu denominador, beleza? Então, olhando para o número 8 e para o número 16, tem algum número que eu consiga dividir os dois? Tem sim, professora. O número 2. Então, eu vou dividir aqui em cima por 2 e aqui embaixo também por 2, tá vendo? Tanto de cima como o de baixo. 8 dividido por 2 são 4. E 16 dividido por 2 são 8. Observe, pessoal, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que 8 sobre 16 equivale a 4 sobre 8. Isso aqui é uma fração equivalente, da mesma forma que isso aqui, ó. 4 sobre 10 equivale a 8 sobre 20. Beleza? Só que nesse processo foi pela multiplicação e nesse outro pela divisão. Professora, o 4 sobre 8 eu ainda consigo dividir por 2. Exatamente. Vamos lá fazer? Vou dividir por 2 e dividir por 2. Olha aqui. 4 dividido por 2 são 2. E 8 dividido por 2 são 4. Professora, quer dizer que essa fração que a gente obteve equivale tanto à primeira como à segunda, justo como as calças do Augusto, entenderam? A divisão ela é um pouco mais complexa, né? Ela é mais completa, tá certo? Professora, mas ainda consigo dividir. Consegue sim, por quanto? Por 2, professora. Exatamente. Vamos fazer essa divisão? 2 dividido por 2 são 1. E 4 dividido por 2 são 2. Olha aqui quantas frações equivalentes a gente obteve. 1, 2, 3. Tá certo? Então, todas essas frações são equivalentes.
todas essas frações, pessoal, que a gente obteve, se a gente dividir elas, elas vão ter exatamente o mesmo resultado, tá? Existe ainda algum número que eu consiga dividir o 1 e o 2? Tem não, né? Quando isso acontece, pessoal, a gente chama essa última fração, quando a gente não consegue mais dividir, de fração irredutível, tá? Por quê? Porque eu não consigo mais reduzir ela, beleza? Então, vamos resolver uma questão contextualizada? Bora lá? Vem aqui comigo. Olha aqui, pessoal, o que diz a nossa primeira situação, ó. Qual o numerador da fração que possui denominador igual a 64 e é equivalente a 1 sobre 4? Olha, todos os conceitos que a gente reveu, não foi, ó? Qual o numerador? Pessoal, ele quer saber o número de cima ou o número de baixo? O numerador é o número de cima, então ele quer saber o número de cima. Na matemática, quando a gente não sabe algum valor, a gente representa por uma letra. Normalmente a gente representa pela letra X, mas pode ser qualquer outra, tá? Então a gente tem uma fração cujo numerador a gente não sabe. Mas sabe o denominador? Vamos lá? Da fração que possui denominador igual a 64. Opa, então o número de baixo é 64. E é equivalente. O que é equivalência, pessoal? É quando uma é igual a outra. A 1 sobre 4. Então, tem que ser igual a 1 sobre 4. Beleza? Essa fração é equivalente a essa. A gente precisa saber quem é o numerador. Beleza? O que é que a gente vai fazer aqui? Ora, a gente vai aplicar a regrinha de 3, tá? Ó. 4 vezes x, 4x, igual 64 vezes 1, 64. E agora, pessoal, a gente faz a divisão do 64 por 4 e a gente sabe que aqui é 16. Logo, o numerador dessa fração é o número 16. Pronto, pessoal. Então, nessa questão, que foi que a gente precisou? Entender o que é o numerador, o denominador e a questão da equivalência, beleza? Vamos para o nosso próximo ponto? Bora lá? Vem aqui comigo, ó. Pronto, pessoal, nosso próximo ponto que a gente vai trabalhar é a fração de uma determinada quantidade, beleza? Olha aqui no quadro o exemplo que eu trouxe para vocês, tá? Lembrando que é só uma revisão. Eu quero saber quanto é 3/5 de 20. Como foi que a gente aprendeu a resolver? A gente pega a nossa fração, 3/5, e multiplica pela nossa quantidade, no caso é o 20. Multiplica o número de cima, né, o numerador, com 20, que dá 60, e divide pelo denominador, que é o número 5. 60 dividido por 5, a gente sabe que são 12. Ou seja, 3/5 de 20 é 12. Como é que a gente obtém, professora? Por esse processo. Pega a nossa fração, multiplica pela quantidade. Numerador com número, tá? O número de cima com o número de cima, e divide o resultado por 5. Beleza? Vamos lá resolver uma situação? Bora lá, vem aqui comigo. E a gente vai resolver aqui a nossa questão, beleza? Carlito tinha 150 reais e gastou 2/3, né? Ó, 2 sobre 3 com alimentação, tá? Com alimentação. Quanto Carlito gastou? Ora, é uma situação, pessoal, idêntica àquela que eu expliquei a vocês. A gente vai pegar a nossa fração, que é 2 sobre 3, e multiplicar pela nossa quantidade, que no caso é 150, beleza? A gente vai multiplicar o 2 vezes o 150, que vai dar 300, e dividir por 3. 300 dividido por 3 são 100. Logo, o Carlito, ele gastou 100 reais com alimentação, tá? E se a pergunta viesse assim, ó, quanto restou para Carlito? Ora, se ele gastou 100 e ele tinha 150, o que foi que restou? 50 reais, tá? Então tem que ter muito cuidado com a questão, o que a questão tá te pedindo. Beleza da Creuza? Beleza da Creuza, né? Vamos resolver aqui, pessoal, só mais uma situação para me terminar de explicar e rever esse conteúdo com vocês. Bora lá? Vem aqui comigo. Pronto, pessoal, para a gente finalizar, eu vou apresentar essa situação aqui para vocês, ó. A Bruna e a Tânia, elas foram na pizzaria.
Todas duas pediram uma pizza, tá? Uma pizza grande, tá bom? Então a Bruna pediu uma pizza grande e a Tânia também pediu uma pizza grande. Só que a pizza da Bruna veio com 10 pedaços. E a pizza da Tânia veio com 12, veio cortada em 12 pedaços, tá? Lembrando que todas as duas são pizzas grandes. A Bruna comeu 6 pedaços. E a Tânia comeu 7. Pergunto a vocês, quem foi que comeu mais pizzas? Foi a Bruna ou foi a Tânia? Ah, professora, foi a Tânia. Vamos ver se realmente foi a Tânia? Como é que a gente resolve isso? Ora, pessoal, a gente tem que representar a quantidade de fatias comidas, né, por frações. Como é que a gente faz essa representação? Da seguinte forma, a gente vai pegar, né, a gente tem que transformar na fração. Embaixo, pessoal, o nosso denominador é a quantidade de pedaços, que no caso aqui da Bruna é 10. E quantas ela comeu? 6. Então 6 vem aqui para cima, tá? Mesmo processo aqui com a Tânia. Embaixo é a quantidade de pedaços, que era 12, e em cima a quantidade que ela comeu. Beleza. Quem é maior? 6 sobre 10 ou 7 sobre 12? Ah, professora, eu vou ter que dividir? Não, pessoal, não precisa dividir, tá? Para a gente fazer a comparação entre frações, basta que ou os dois números de cima sejam iguais ou os dois números de baixo sejam iguais, tá? Quase não sai a palavra. Como é que a gente faz aqui para a gente saber? Ora, a gente vai pegar os números de baixo de ambas as frações, tá? Então é o 10 e o 12, e a gente vai fazer o seguinte. O 10 vai multiplicar tanto 7 como 12, beleza? Então o 10 vai multiplicar tanto 7 como 12. 10 vezes 7 é 70 e 10 vezes 12, 120. Opa, tá aqui uma fração equivalente. Dessa fração é essa aqui. Agora a gente vai pegar o 12 e vai fazer o mesmo processo, ó, só que agora com o 6 e o 10. 12 vezes 6 é 72 e 12 vezes 10 são 120. O que foi que eu falei? Para a gente fazer a comparação de frações, basta que ou os números de cima sejam iguais ou os números de baixo. Opa, os números de baixo agora são iguais. Pergunto a vocês, o que é maior? 72 sobre 12 ou 70 sobre 120? Aliás, 120, né, pessoal? Quem é maior? É essa aqui. Logo, quem foi que comeu a maior parte da pizza? Foi a Bruna. Beleza? Então tem que ter cuidado com essas situações de comparação de frações. Beleza? Esse é o nosso conteúdo da semana. Abraços e tchau, tchau!